Em cantos tranquilos do nosso planeta, há locais tão surpreendentes em sua singularidade que o intelecto humano se recusa a aceitá-los como criações da natureza. Formações rochosas enigmáticas, como se esculpidas por um escultor invisível de outro mundo. Formas geométricas perfeitas, surgindo onde, aparentemente, deveria reinar o caos dos processos naturais. Paletas de cores impressionantes, como se pintadas por um artista desconhecido na tela da superfície terrestre. E, ainda que tudo isso pareça fantástico, todos esses milagres são resultado de uma lenta e paciente obra do vento, da água, das variações de temperatura e dos processos geológicos que se estenderam por milênios. A natureza, o maior criador, cujos métodos são tão sutis e complexos que, em nossa busca por explicar o inexplicável, estamos prontos a atribuir suas criações a visitantes de outros mundos ou forças místicas. Mas não é a verdadeira mistério reside exatamente no fato de que nosso próprio planeta é capaz de criar objetos de tamanha beleza e estranheza. E se a maior enigmática for não a possibilidade de existência de outros mundos, mas a profundidade e a complexidade do mundo em que já vivemos? O Lago Moraine é um lugar onde a água tem uma cor tão intensa de azul turquesa que muitos turistas pensam que as fotos foram editadas. Mas não, essa é a cor real, criada por minúsculas partículas de rochas glaciais que refletem a luz do sol de uma maneira específica. Ao redor do lago, erguem-se 10 picos montanhosos, cada um com mais de 2.700 metros de altura, formando uma composição tão perfeita que os canadenses colocaram essa imagem em sua nota de $20 nos anos 80. A temperatura da água no lago, mesmo no auge do verão, não sobe acima de 5 graus Celsius, e em alguns anos o gelo não derrete até meados de junho, criando o efeito de icebergs flutuantes de azul turquesa na base das montanhas. Outro fenômeno natural incrível, os areais cantantes de Ararat. Esses dunas de até 150 metros de altura não apenas ficam em silêncio, mas também emitem sons com intensidade de até 110 decibéis, comparáveis ao ruído de um avião decolando. A causa desse fenômeno está na estrutura das areias. Elas são absolutamente secas, polidas pelo vento até uma perfeição redonda e cobertas por uma camada extremamente fina de óxido de silício. Quando milhares dessas areias se esfregam umas nas outras durante o movimento, ocorre um efeito eletrostático e uma onda sonora poderosa. Os moradores locais acreditam há séculos que os areais abrigam espíritos do deserto, enquanto os cientistas descobriram que apenas os dunas onde a umidade das areias não ultrapassa 0,5% e o ângulo de inclinação varia entre 30 e 35 graus podem cantar. Imagine um rio onde a água cristalina se encontra com o mar, e ao seu redor há dunas de areia com até 30 metros de altura. É a Punaú no Rio Grande do Norte, onde a natureza criou um cenário que parece pintado por um artista. As dunas de areia aqui mudam de forma a cada poucos dias sob a ação do vento, criando uma paisagem sempre renovada. E você sabia o que acontece durante as marés? A água enche os vales entre as dunas, formando piscinas naturais com uma temperatura de cerca de 27 graus. As florestas de mangue ao longo das margens do rio servem de lar para 63 espécies de aves e 24 espécies de caranguejos. Quando o sol começa a se pôr, seus raios refletem na água em um ângulo tal que o rio parece um fluxo de ouro derretido. Os locais chamam esse fenômeno de Rio de Fogo. Você sabia onde estão as cavernas mais surrealistas da Ásia? A apenas 12 quilômetros de Kuala Lumpur, onde, logo na entrada, você encontra uma estátua dourada do deus hindu Murugan, com 42 metros de altura, é como um prédio de 8 andares, mas na forma de um deus com uma lança. Para entrar no templo principal,
Você precisará subir 272 escadas, cada uma pintada em cores vibrantes, criando a impressão de que você está subindo um arco-íris. E não é apenas uma escada, é um verdadeiro desafio. Macacos podem roubar sua comida ou seu telefone a qualquer momento. Dentro da caverna, ela é tão grande que o teto está a uma altura de 100 metros. Imagine um prédio de 30 andares, mas esculpido dentro de uma rocha. A luz solar entra por aberturas naturais, criando raios místicos que iluminam os altares com incensos. Você não vai acreditar, mas a 3.000 metros de altitude, em um dos crateres do vulcão Irazu, há um lago que muda de cor como um camaleão. Hoje ele está brilhantemente esmeralda, amanhã pode estar turquesa ou até mesmo azul acinzentado. A causa: enxofre, ferro e outros minerais, cujas concentrações mudam constantemente devido à atividade vulcânica. A análise química mostrou que o pH da água varia entre 2 e 4 unidades, uma acidez semelhante à do vinagre ou suco de limão. A temperatura da água no lago pode alcançar 60 graus Celsius, criando uma névoa constante sobre a superfície. Os guias locais contam que os habitantes originais acreditavam que esses vapores eram a respiração dos deuses que vivem dentro do vulcão. O que acontece quando jatos de água fervente são lançados do subsolo com alturas de até 40 metros? É a Vale dos Geysers na Kamchatka, onde em uma área de apenas 6 km² estão concentrados mais de 40 geysers ativos e centenas de fontes termais. O maior geyser, chamado Gigante, joga 30 toneladas de água fervente em uma única erupção. A temperatura dessa água pode atingir 88 graus Celsius, literalmente fervendo tudo que entra no raio de alcance do jato. Quando a geóloga Tatiana Ustinova descobriu a Vale em 1941, muitos na União Soviética consideravam suas histórias como invenção ou exagero. Somente após a publicação de fotos coloridas nos anos 50 os céticos reconheceram: esse lugar realmente existe. Imagine, você está cercado por nuvens de vapor, e a terra sob seus pés treme periodicamente devido a tremores subterrâneos, anunciando a próxima erupção do geyser grande. Você sabia o que acontece quando uma pessoa entra no cânion de mármore de Ruskela? Sua mandíbula literalmente cai no chão quando os olhos se deparam com as paredes verticais de mármore branco, cinza e esverdeado, que atingem até 25 metros de altura. Esse mármore foi extraído das rochas para a construção da Catedral de São Isaac e das estações do metrô de São Petersburgo. Cada coluna da Catedral de São Isaac pesa 13 toneladas e é feita exatamente desse mármore da Carelia, extraído à mão pelos trabalhadores no século XVIII. Depois do fechamento da mina, as águas subterrâneas inundaram as galerias, formando um lago com água de uma transparência tal que na luz do sol a visibilidade pode chegar a 15 metros de profundidade. A cor da água varia do azul turquesa ao esmeralda, dependendo da iluminação e da composição mineral. Nas minas subterrâneas, a temperatura mantém-se em torno de 6 graus Celsius o ano todo, e a extensão total dos túneis subterrâneos é superior a 4 quilômetros. Entre montanhas rochosas, a uma altitude de 1.600 metros, esconde-se um lago que literalmente faz os turistas perderem o fôlego. O Lago Peito, nomeado em homenagem a um guia do século XIX, visto de cima, tem a forma de uma cabeça de lobo com contornos perfeitamente definidos. Você sabia por que a água do lago tem uma cor tão incrível de azul celeste, que parece que alguém derramou uma tina de tinta ali? Tudo se deve à poeira glacial, partículas minúsculas de rocha, menores que a farinha, que os glaciares raspam das montanhas e levam para o lago.
Quando os raios solares atingem essas partículas, ocorre um fenômeno óptico. Elas refletem principalmente a parte azul esverdeada do espectro. No verão, o lago brilha com um azul celeste vibrante, e no inverno, quando os glaciares derretem menos, a cor se torna mais profunda, quase esmeralda. Ao amanhecer, da plataforma de observação, abre-se uma vista que rouba o fôlego. Os picos das montanhas Coudron, Patterson e Viteorne refletem na superfície espelhada, criando uma simetria perfeita que os fotógrafos de todo o mundo tentam capturar há anos. Os contornos desses gigantes de pedra você já viu centenas de vezes. A Vallée dos Monumentos nos Estados Unidos, um lugar onde as rochas, com até 300 metros de altura, lembram peças de xadrez gigantescas, petrificadas no meio do deserto. Você sabe por que essas rochas são tão vermelhas? O óxido de ferro literalmente impregnou cada centímetro de arenito, transformando uma pedra comum em monolitos flamejantes, que mudam de cor do vermelho sangue ao dourado ao longo do dia. Esses monumentos se formaram ao longo de 60 milhões de anos de erosão, quando a água e o vento literalmente esculpiram suas formas a partir de um platô. E o mais impressionante, muitas dessas rochas estão equilibradas em bases finas, dando a impressão de que podem cair a qualquer momento. Em 330 quilômetros de Hanoi, encontra-se um sistema de cavernas aquáticas onde um rio corta caminho através de 323 picos de calcário. Anualmente, 500 mil de turistas embarcam em canoas de madeira para navegar sob 48 arcos naturais, com alturas que variam de 1 a 70 metros. Os barqueiros locais manejam habilmente suas embarcações com os pés, deixando as mãos livres para os aparelhos fotográficos dos visitantes. Imagine, você desliza pela água esmeralda, enquanto estalactites de milhões de anos pairam acima de sua cabeça. Algumas cavernas são tão baixas que é necessário deitar-se literalmente no fundo da canoa para passar. A mais longa delas, a caverna Anka, estende-se por 420 metros na completa escuridão, onde a única fonte de luz é a lanterna do seu guia. Imagine um lugar onde esculturas branquíssimas de até 15 metros de altura parecem gigantescos cogumelos de outro planeta. É o deserto branco do Egito, onde o vento e a areia, ao longo de milhões de anos, transformaram blocos de calcário em um verdadeiro museu a céu aberto. Algumas formações lembram uma galinha do tamanho de uma casa de 2 andares, enquanto outras se assemelham a camelôs petrificados em movimento. Você pode ver um cogumelo com um chapéu de 8 metros de diâmetro, equilibrando-se em um fino pé de apenas 1,5 metros de grossura. E o mais estranho de tudo: essas formações continuam a mudar agora mesmo. Fortes tempestades de areia desgastam até 2 centímetros de rocha por ano, transformando algumas figuras em outras e destruindo completamente outras ao longo de décadas. Mas isso não é a única enigmática surpresa que nosso planeta nos oferece. Na parte ocidental da Austrália, entre águas azuis comuns, encontra-se um fenômeno natural impressionante, o Lago Illier, cujas águas são tingidas de um incrível tom rosado, lembrando uma imensa taça de milkshake de morango. Imagine essa visão hipnotizante, uma superfície aquática ofuscantemente rosada, cercada por uma borda de neve branca de sal e uma floresta de eucaliptos de um verde escuro. O que está por trás desse fenômeno natural? Durante muito tempo, os cientistas ficaram intrigados, propondo diversas teorias, desde depósitos minerais até fontes subterrâneas misteriosas com uma composição química incomum. Alguns moradores locais até contavam lendas sobre espíritos que tingiram a água com a cor do amanhecer. No entanto, pesquisas modernas revelaram uma verdade mais prosaica:
Mas não menos fascinante, essa cor hipnótica é criada por organismos microscópicos. A alga Dunaliella salina e alguns tipos de bactérias halófilas que prosperam em um ambiente extremamente salgado do lago. Esses pequenos seres produzem pigmentos carotenoides, incluindo beta-caroteno, que dão à água essa cor etérea rosada. Mas por que exatamente aqui se formaram condições ideais para esses organismos? Como eles sobrevivem em uma água cujas salinidades são 10 vezes maiores que as do mar? E por que o lago mantém sua cor mesmo quando a água é retirada em um recipiente e levada longe de suas margens? Os cientistas ainda buscam respostas, estudando a única ecossistema desse misterioso corpo d'água. Agora, vamos nos transportar para os Estados Unidos, onde a natureza criou uma verdadeira laboratório de cores. Imagine piscinas com água do ouro derretido, turquesa e laranja ácido. Isso não é fantasia, mas sim as fontes termais de Yellowstone. A cada 90 minutos, o geyser Old Faithful dispara uma coluna de água fervente até a altura de um prédio de 7 andares. Ao redor dele, ainda há 500 geysers, a maior concentração do mundo. Mas, por baixo dessa beleza, há um monstro. A câmara magmática sob o parque contém 60 km cúbicos de magma derretido, o suficiente para encher 40 milhões de piscinas olímpicas. O último grande erupção desse supervulcão ocorreu há 640 mil anos e lançou 1.000 km cúbicos de cinzas na atmosfera, 2.000 vezes mais do que a erupção do Vesúvio, que destruiu Pompeia. Você sabia o que acontece quando um glaciar de 200 metros de espessura encontra o oceano? Ele se desmorona em pedaços do tamanho de uma casa de 3 andares, que flutuam na água de cor leite com um tom azulado. A laguna de gelo de Jokulsárlon surgiu apenas em 1935, quando o glaciar Breiðamerkurgil começou a recuar. Em 90 anos, ela cresceu 4 vezes e agora ocupa uma área de 18 km². Cada bloco de gelo na laguna tem entre 1.000 e 1.500 mil anos. Alguns icebergs viram-se ao contrário, revelando a parte inferior com pedras e areia vulcânica preta, criando um contraste com o gelo azul vivo. A temperatura da água na laguna mantém-se em torno de 4 graus Celsius o ano todo, e a profundidade em alguns pontos atinge 248 metros. Na cidade saxônica de Hackcox, há um ponte que os locais chamam de Ponte do Diabo ou Hacksoxbrücke. Sua fina arcada de basalto se eleva sobre a água a uma altura de 7 metros, mas foi construída com tal precisão matemática que, ao refletir na água, forma um círculo perfeito de 14 metros de diâmetro. Mesmo que você mude o ângulo de visão, a ilusão ótica persiste, como se o arquiteto tivesse feito um acordo com o próprio diabo. Os construtores reforçaram a estrutura com saliências de pedra fina, que, para o observador, quase não são visíveis, mas dão ao ponte a estabilidade necessária há mais de 88 anos. Em 330 quilômetros da costa do Chile, encontra-se a Valência da Lua, onde o paisagismo é tão irreal que parece estar em outro planeta. Imagine, cavernas de sal com cristais de altura humana, dunas que mudam de cor do amarelo pálido ao vermelho sangue dependendo da hora do dia. A temperatura aqui varia de 40 graus Celsius durante o dia para 2 graus negativos à noite, criando condições ideais para testar equipamentos espaciais em ambientes extremos. Na década de 2000, a NASA trouxe para cá protótipos de veículos marcianos, que mais tarde foram enviados para o planeta vermelho. O solo da Valência contém compostos que foram encontrados na Marte, percloratos e sulfatos, que matam qualquer forma de vida.
Os únicos organismos que sobrevivem aqui são bactérias extremófilas, que se alimentam de pedras e sal. Você sabia que existe um lugar na Terra onde o solo lembra a superfície de Marte? Em algumas regiões do deserto de Atacama, a precipitação anual é de 0,5 décimos de milímetro, isso é 100 vezes menos do que no Saara. Cientistas da NASA utilizam essas terras como um polígono para testar rovers marcianos. Por quê? Porque as condições são tão extremas que até mesmo as bactérias mais resistentes têm dificuldade de sobreviver nesse solo rico em percloratos, sais tóxicos que destroem o DNA. Imagine, quando choveu pela primeira vez em 2015, após 80 anos de seca, os moradores locais não acreditaram no que viam. Muitos nunca tinham visto água caindo do céu. O mais impressionante é que, sob essa desolação, estão os maiores depósitos de cobre e lítio do mundo, metais essenciais para a produção de dispositivos modernos. A Duna do Fogo é um lugar onde o tempo parece ter parado, congelando as antigas dunas em pedra para sempre. Formações rochosas onduladas, pintadas em tons de vermelho, laranja e marrom, criam uma cena verdadeiramente extraterrestre. Muitos visitantes dizem sentir-se como se estivessem pisando na superfície de Marte. Mas de onde surgiu essa paisagem mística? O Parque Nacional recebeu seu nome devido a um impressionante efeito. Quando os raios de sol atingem a areia sob um ângulo específico, parece que as rochas estão em chamas, queimando por dentro. Esse fenômeno é especialmente notável ao pôr do sol, quando toda a paisagem explode em cores de fogo, como se estivesse avisando sobre algo antigo e esquecido. Geólogos descobriram que essas formações incríveis começaram sua jornada há mais de 150 milhões de anos. Na época, havia uma vasta planície desértica, cujas dunas de areia foram gradualmente endurecendo, transformando-se em arenito sob a ação do tempo, pressão e depósitos minerais. Mas a pergunta mais intrigante sobre a Duna do Fogo foi deixada por mãos humanas, não pelos processos geológicos. Em várias rochas e cavernas escondidas, encontram-se misteriosos petróglifos, esculpidos pelos índios do povo Anasazi há mais de 3.000 anos. Esses antigos desenhos representam símbolos estranhos, animais e figuras antropomórficas, cujos significados ainda geram debates entre os cientistas. O que os antigos mestres queriam nos dizer? Eram apenas histórias de caça ou mensagens codificadas sobre fenômenos cósmicos que eles observavam. Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado em petróglifos indicações de eventos astronômicos, enquanto outros veem neles um mapa de fontes subterrâneas de água, mas o verdadeiro significado dessas mensagens do passado permanece desconhecido. E a 200 quilômetros do continente, na ilha de Staffa, a natureza criou algo incompreensível, uma caverna com 6.600 colunas basálticas de até 20 metros de altura. Imagine um órgão gigante, esculpido pela própria natureza. A água do mar, invadindo a caverna de Fingal, cria um som tão puro e melodioso que o compositor Félix Mendelssohn, ao ouvi-lo em 1829, escreveu Ouverture Hebrides em apenas 3 semanas. Cada onda gera uma nova nota nesse auditório natural. As colunas basálticas se formaram há 60 milhões de anos, quando a lava resfriava e se contraía com tamanha uniformidade que criou hexágonos perfeitos. Os moradores locais acreditavam há séculos que a caverna foi construída pelo gigante Fingal para caminhar pelo mar até a Irlanda. Em 88 quilômetros a leste de Yosemite, há um verdadeiro portal para outra dimensão, o Lago Mono. Já viu um cenário que faz você duvidar se ainda está na Terra?
Imagine torres de calcário com até 4 metros de altura, emergindo da água como dedos petrificados de gigantes antigos. Essas formações são chamadas de tufo e foram formadas ao longo de milhares de anos, quando fontes subterrâneas ricas em cálcio se encontraram com minerais do lago. A água do Mono é 3 vezes mais salgada que o oceano, o que a torna mortal para a maioria dos peixes, mas ideal para bilhões de camarões do tamanho de uma unha. Cada metro quadrado de água contém até 60 mil desses pequenos seres. Quando o nível da água caiu devido a desvios de rios na década de 1940, muitas torres ficaram completamente na Terra, criando um paisagismo que a NASA usa para testar rovers marcianos. Você sabia o que acontece quando você entra nas cavernas de gelo de Vatnajökull? Você se encontra literalmente dentro de um gigantesco safira, onde as paredes deixam passar a luz, criando um brilho azul etéreo de uma intensidade tal que parece que você entrou em outra dimensão. Essas cavernas se formam a cada inverno dentro do maior glaciar da Europa, e a cada ano sua forma muda completamente. Imagine, a caverna em que você está hoje pode desaparecer completamente ou se transformar em algo completamente diferente no próximo ano. O gelo aqui é tão puro que deixa passar a luz do sol até uma profundidade de 15 metros, e a pressão de séculos de camadas de gelo expulsa todas as bolhas de ar. É por isso que as paredes brilham com essa incrível cor azul. Você vê a luz passando através de séculos de história congelada. Os guias que acompanham os turistas sempre carregam consigo pás de gelo e cordas. O gelo aqui se move a uma velocidade de até 30 centímetros por dia, e a temperatura dentro das cavernas fica em torno de 0 graus, mesmo no verão. Na costa oeste da Irlanda, a natureza criou uma verdadeira obra-prima, as falésias de Moher, que se erguem sobre o Atlântico por 214 metros. Imagine uma parede com a altura de um prédio de 70 andares, contra a qual as ondas se quebram a 40 km por hora. Esses gigantes de pedra se estendem por 8 km ao longo da costa, formando um dos paisagens mais perigosos e ao mesmo tempo mais fotografados da Europa. Sabia quantos turistas arriscam se aproximar do limite todos os anos? Mais de 1,5 milhão de pessoas. Em um dia claro, da plataforma de observação de O'Brien, é possível avistar as Ilhas Aran e até as montanhas de Connemara, a 200 km de distância. E dentro dessas falésias foram encontradas fósseis de animais marinhos com mais de 300 milhões de anos. Imagine um lugar onde os declives da montanha parecem uma cachoeira congelada de mármore leitoso. Este é o Pamukkale, 270 metros de terraços brancos imaculados, formados por fontes termais a 35 graus. Quando a água mineralizada desce pela encosta, o gás carbônico evapora e o cálcio cristaliza, formando depósitos sólidos de travertino. Em um único dia, aqui se depositam até 2 mg de carbonato de cálcio por centímetro quadrado. O nome Pamukkale significa literalmente castelo de algodão, e não é à toa. De longe, esses cascateiros lembram montes de algodão ou montes de neve no meio do calor da Turquia. Já no terceiro século a.C., foi fundado aqui a cidade de Herápolis, onde os patrícios romanos vinham se tratar. A água nos poços contém 24 minerais, que ajudam no tratamento de doenças cardiovasculares e reumatismo. Os romanos antigos construíram aqui um complexo termal com colunas de ônix. Em um raio de 110 quilômetros do continente italiano, ergue-se um gigante de 3.500 metros, que respira a cada 2 ou 3 semanas. A Etna expulsa colunas de fumaça e cinzas até uma altura de 5 km, criando um espetáculo que deixa até os vulcanólogos mais experientes sem fôlego.
Os últimos estudos da NASA revelaram que as erupções da Etna são visíveis do espaço como manchas vermelhas brilhantes, contrastando com o Oceano Noturno Negro. Imagens de satélite registraram 470 novos fluxos de lava apenas nos últimos 20 anos. Imagine um lugar onde, em uma única foto, convivem encostas cobertas de neve e fluxos de lava incandescente, atingindo temperaturas de 1.200 graus. Os moradores locais chamam esses contrastes de beijo de fogo e gelo. Quando a montanha ressoa, os velhos ainda dizem, os cíclopes forjam raios. Arqueólogos encontraram, nos pés da Etna, altares romanos antigos, onde eram feitas oferendas para acalmar o deus do fogo Vulcano, que trabalhava na forja subterrânea. Outra enigmática questão geológica nos espera no Mar do Caribe, o Grande Buraco Azul na costa do Belize. Imagine uma cratera subaquática com um diâmetro de 300 metros, onde caberiam 3 campos de futebol ao mesmo tempo. A profundidade desse monstro subaquático atinge 124 metros, o que é equivalente à altura de um prédio de 40 andares. Dentro da cratera foram encontrados estalactites a 40 metros de profundidade, o que prova que, em algum momento, essa caverna estava acima da superfície do mar. A água dentro do buraco azul muda de cor à medida que se desce, de azul celeste na superfície até preto azulado na profundidade. Mergulhadores que exploraram o fundo da cratera encontraram lá restos de tartarugas marinhas que entraram e não conseguiram encontrar a saída devido à desorientação na água escura. Em apenas 200 quilômetros deste lago, ergue-se a montanha Roraima, parte de uma formação com 2 bilhões de anos. Sua vertente plana, com 34 quilômetros quadrados, eleva-se a uma altura de 2.800 metros acima do nível do mar, como uma mesa gigantesca no meio da selva. Na cuma isolada do Roraima, a evolução seguiu seu próprio caminho, criando mais de 2.000 tipos de plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Sapos pretos do tamanho de uma unha, plantas carnívoras e bacias cristalinas com água que não se misturou com outras fontes há milhões de anos. Os povos locais Pemon chamam essas montanhas de umbigos da terra e acreditam que é exatamente aqui que cresce a árvore da vida, cujos frutos deram origem a todas as plantas da terra. E no norte da Islândia, há uma praia onde, em vez do areia dourada habitual, há um pano negro, como se tivesse sido arrancado do espaço. Heimisjar é o lugar onde a lava vulcânica, triturada por séculos de tempestades, se transformou em areia preta fina, que contrastam dramaticamente com a espuma branca das ondas. Colunas basálticas estão alinhadas aqui em perfeitos hexágonos, como se gigantes tivessem cortado o ás com régua. Algumas delas atingem a altura de um prédio de 5 andares e formam cavernas que lembram portais para outras dimensões. Direto da água, em frente à praia, erguem-se pilares de pedra de Heimisdrangar, com até 70 metros de altura. Os islandeses locais acreditam que são trolls que arrastaram um navio para a costa, mas não conseguiram se esconder antes do amanhecer e ficaram eternamente petrificados na pedra. As ondas aparecem do nada, chamadas de ondas assassinas. Elas podem subir repentinamente até 10 metros de altura e arrastar uma pessoa para o oceano aberto em questão de segundos. E, em outro canto da Eurásia, no coração das montanhas altaicas, esconde-se outro prodígio da natureza, que os moradores locais chamam de óleo da terra. O Lago Geyser, localizado na vala do rio Shulishan, é um verdadeiro portal para o mundo subterrâneo.
Sua água cristalina permite observar uma hipnotizante dança de padrões azuis esverdeados no fundo, que continuamente mudam de forma e intensidade. Esses padrões hipnóticos são criados por fontes termais que lançam partículas minerais e argila de tom azulado das profundezas da Terra. Os círculos concêntricos que surgem nos pontos de saída dos geysers realmente lembram olhos gigantes, como se o próprio planeta nos observasse de suas entranhas. Mas o que torna esse lago verdadeiramente misterioso? Sua existência em um clima severo das montanhas altaicas, onde as temperaturas médias no inverno caem até menos 25 graus Celsius. Fontes termais de tamanha atividade geralmente são encontradas em zonas vulcânicas, mas aqui, longe das zonas vulcânicas ativas, a natureza criou um fenômeno real. Mesmo nos dias mais frios, a parte central do lago não congela completamente, e a borda congelada se torna uma janela transparente para o mundo subaquático, onde continua a misteriosa dança dos fluxos subterrâneos. O que alimenta essas fontes? Qual força antiga move as águas sob a superfície das montanhas altaicas, criando esse caleidoscópio natural? Em apenas 190 quilômetros da costa da África, existe uma ilha onde 80% das plantas não são encontradas em mais nenhum lugar do planeta. Imagine um lugar onde as árvores parecem ter sido pintadas por um artista de ficção científica sob o efeito de alucinógenos. Árvores de dragão com resina vermelha, semelhante a sangue, alcançam até 12 metros de altura e vivem até 700 anos. E você sabe por que elas são tão estranhas? Suas coroas evoluíram para coletar neblina, a única fonte de umidade nos meses secos. Árvores de garrafa com troncos inchados armazenam até 500 litros de água dentro delas. É como ter reservatórios ambulantes com casca de 2 centímetros de espessura, que os moradores locais utilizam para fabricar iscas de pesca e remédios para 40 diferentes doenças. Cientistas da Universidade de Edimburgo descobriram que algumas plantas de socotra não sofreram mudanças genéticas há 19 milhões de anos. É como encontrar um dinossauro vivo, só que no mundo vegetal. Você sabe o que se esconde sob a superfície do Lago Baikal? 1,637 km de água pura, uma profundidade que poderia acomodar o centro de televisão Ostankino 5 vezes, um sobre o outro. Nessa imensa profundidade gelada habitam seres que não existem em nenhum outro lugar do planeta. 90% das espécies são endêmicas. Os pequenos crustáceos transparentes chamados gamarus são tão eficientes na decomposição da matéria orgânica que a água permanece cristalina. A visibilidade pode chegar a 40 metros de profundidade. E no inverno, ocorre um verdadeiro milagre. O gelo se forma tão transparente que parece que você está flutuando no ar sobre o abismo. Carros circulam pela superfície, e sob os pneus há 1,5 metro de água, e é possível ver cada rachadura, cada bolha de ar congelada no gelo. A espessura desse vidro natural pode chegar a 2 metros, e os pescadores locais cortam buracos no gelo com profundidade de altura humana. Mas o verdadeiro espetáculo da natureza espera os viajantes na ilha de Boel. Imagine um cenário com 1.200 morros perfeitamente simétricos, tão próximos uns dos outros que parece que um gigante espalhou grandes balas de chocolate. Durante a estação chuvosa, esses morros são cobertos por uma grama verde e viçosa, mas quando a seca chega, toda a vegetação queima. Os morros assumem uma tonalidade marrom-chocolate, criando um cenário surrealista com uma área de aproximadamente 50 km². A altura de cada morro varia de 30 a 120 metros, e sua origem ainda é objeto de debate entre os geólogos. Uma das teorias sugere que eles se formaram devido a erupções vulcânicas subaquáticas e foram expostos à superfície por processos tectônicos.
Você sabia que nas profundezas das montanhas da Virgínia se encontra uma catedral subterrânea criada pela natureza ao longo de milhões de anos? As cavernas de Luray, descobertas em 1878, impressionam com suas estalactites de altura de uma casa de 3 andares e estalagmites de espessura de um tronco de árvore. Imagine um salão subterrâneo do tamanho de um campo de futebol, onde colunas de pedra se unem em arcos caprichosos, como se tivessem sido criados por arquitetos antigos. Alguns desses formados crescem a uma velocidade de apenas 1 centímetro por século, tornando-os verdadeiramente cósmicos em idade. No coração das cavernas, encontra-se o único órgão de estalactites do mundo, um instrumento no qual se toca sem tocar nas teclas. Martelos batem em formações de calcário de diferentes espessuras, e o subterrâneo se enche de sons semelhantes ao sino das antigas civilizações. Lagos subterrâneos com água a apenas 9 graus Celsius são tão transparentes que criam uma ilusão ótica de profundidade infinita. Com iluminação especial, parece que se está olhando para um reflexo de outro mundo, onde as estalactites crescem para cima. Na praia de Quecoy, na Nova Zelândia, há rochas espalhadas que parecem ter sido esculpidas e polidas especialmente. Imagine bolas de boliche com até 12 toneladas cada uma, perfeitamente redondas, como se um gigante as tivesse criado para seu jogo. Essas rochas se formaram há mais de 60 milhões de anos no fundo de um mar antigo. Dentro de cada uma delas, você pode encontrar cristais de calcita que formam veios semelhantes a favos de mel. E o mais estranho: os maoris locais chamam essas rochas de ovos de araúra e acreditam que são os restos da comida dos deuses do mar. Quando a maré alta lava as rochas, elas começam a brilhar como bolas polidas de mármore escuro. Em algumas delas, há fissuras pelas quais você pode ver cristais amarelos brilhando ao sol como ouro. O Matterhorn, na Suíça, se ergue sobre o Vale Alpino a uma altitude de 4.478 metros, lembrando um gigantesco canino cravado no céu. Suas 4 faces quase perfeitamente orientadas em direção aos pontos cardeais, como se um antigo arquiteto tivesse projetado essa pirâmide natural. A primeira ascensão dessa montanha, em 1865, terminou em tragédia. 4 dos 7 alpinistas morreram ao descer, caindo de uma altura de 1.000 metros. Seus corpos foram encontrados em um glaciar, mas a corda que os unia estava cortada, um mistério que ainda gera teorias de conspiração. Sabe por que o chocolate Toblerone tem forma triangular? O criador da marca, Theodor Tobler, estava tão fascinado pela silhueta do Matterhorn que escondeu o contorno de um urso no logotipo da empresa. Se você observar a montanha na embalagem, pode ver suas silhuetas no declive nevado. Em 44 quilômetros de Banff, estende-se o Lago Abraham, onde no inverno ocorre algo digno de um filme de ficção científica. Debaixo de um gelo transparente de até 30 centímetros de espessura, milhares de bolhas brancas ficam suspensas, como se alguém tivesse congelado o céu estrelado. Cada bolha é metano, que é liberado pela decomposição de plantas e animais no fundo. Quando a temperatura cai para menos 20 graus, o gás sobe até a superfície e congela entre as camadas de gelo, formando estruturas tridimensionais do tamanho de uma moeda até um prato. Fotógrafos de todo o mundo vêm aqui em janeiro e fevereiro, quando o gelo atinge a máxima transparência. Algumas bolhas estão a uma profundidade de até 15 metros, e sua concentração por metro quadrado pode chegar a 150 unidades. This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. Você sabia que, no extremo sul da América do Sul,
existe um lugar onde as montanhas literalmente rasgam o céu. No Parque Nacional Torres del Paine, 3 imponentes torres de granito se erguem a uma altura de 2.600 metros, imagine uma pilha de 8 torres Eiffel. Essas colossais formações surgiram há 112 milhões de anos, quando a magma perfurou a crosta terrestre e solidificou sob pressão. Durante séculos, os glaciares poliram a pedra, criando essas formas impossíveis. Ao redor das torres, há 50 lagos com água de um tom esmeralda tão intenso que as fotos parecem editadas. A causa dessa cor é a presença de minúsculas partículas de rochas esmagadas pelos glaciares, que são raspadas e levadas até a água. Os guanacos locais, parentes das lhamas, pulam tranquilamente pelas encostas, onde a diferença de altitude pode chegar a 1.000 metros. Em 88 quilômetros do Grand Canyon, há um estreito desfiladeiro onde as paredes se afastam apenas 60 centímetros. Este é o Canyon Antílope, onde arenito se transformou em ondas petrificadas, como se alguém tivesse parado o tempo. Quando os raios de sol penetram pelas estreitas fendas acima, as paredes do desfiladeiro brilham em laranja, púrpura e dourado. A temperatura lá dentro pode atingir 40 graus, mas fotógrafos se alinham em filas desde as 5 da manhã para capturar o raio perfeito. A água que desce dos platos do Colorado poliu essas paredes ao longo de milhões de anos, deixando-as lisas como seda. Cada chuva altera o relevo do desfiladeiro, e as partículas de areia trazidas pelo vento criam novos padrões nas paredes, semelhantes aos anéis de Saturno. E a 300 quilômetros de Jacarta, ergue-se o vulcão Bromo, um vulcão ativo com um cráter de 800 metros de largura, que constantemente expulsa colunas de fumaça sulfúrica de até 1 quilômetro de altura. O cenário ao redor do Bromo lembra mais a superfície de outro planeta. O vulcão fica no meio de uma vasta planície de areia, conhecida localmente como Mar de Areia, com uma área de 10 quilômetros quadrados. A temperatura dentro do cráter atinge 800 graus Celsius, e o último grande erupção ocorreu em 2016, quando uma coluna de cinza chegou a uma altura de 1,5 km, forçando a evacuação de vilarejos em um raio de 10 km. Os moradores da tribo Tenger, anualmente, jogam ofertas no cráter do vulcão, frutas, arroz, dinheiro e até animais vivos, para apaziguar o deus do fogo Brahma, em cuja honra o vulcão é nomeado. Agora, vamos nos transportar para o outro lado do mundo, onde a natureza criou não menos enigmáticos santuários aquáticos. O cenote de Vichy, na antiga cidade de Tulum, guarda um mistério que até os mais experientes pesquisadores não conseguem decifrar. Imagine um poço natural perfeitamente circular com água cristalina de um tom de azul turquesa tão intenso que parece brilhar por dentro. Quando os raios de sol penetram na densa vegetação tropical e tocam a superfície da água, surge um espetáculo verdadeiramente mítico. A água começa a brilhar em várias tonalidades, do azul profundo ao verde esmeralda suave. Como a natureza conseguiu criar um tanque tão perfeito? Essas maravilhosas formações naturais surgiram ao longo de um processo prolongado, as abóbadas de calcário das cavernas subterrâneas, que se formaram ao longo de milhares de anos, não suportaram seu próprio peso e desmoronaram, revelando rios e lagos subterrâneos. Para os antigos maias, esses lugares não eram apenas fontes de água potável, mas verdadeiros portais para o misterioso mundo de Xibalbá, o reino subterrâneo onde habitavam os deuses da morte e da ressurreição. Arqueólogos ainda encontram no fundo dos cenotes objetos rituais e até restos humanos, evidências de sacrifícios ou cerimônias de purificação antigas. Hoje, o cenote de Vichy atrai não apenas historiadores e arqueólogos, mas também mergulhadores de todo o mundo, que desejam explorar os sistemas de cavernas inundadas que se estendem por muitos quilômetros sobre a península. Muitos afirmam que a acústica nesse anfiteatro natural é tão perfeita que até um sussurro é claramente ouvido em qualquer ponto do cenote.
Praticantes de meditação consideram que há uma energia especial nesse lugar. Os sons da água caindo dos estalactites criam uma mantra natural que mergulha em um estado de transe profundo. Será que é apenas uma ilusão da imaginação ou a magia antiga dos maias ainda atua nessas águas sagradas? Em 150 quilômetros do cânion, ergue-se uma montanha que os nepaleses chamam de Sagarmatha e os tibetanos de Chomolungma, que significa Deusa Mãe do Mundo. A 848 metros acima do nível do mar, o organismo humano recebe apenas um terço do oxigênio disponível na planície. Cada quinto que tenta escalar essa montanha morre. Acima dos 8.000 metros, na zona da morte, o corpo começa a morrer, mesmo que o alpinista use cilindros de oxigênio de 4 kg cada. Os Sherpas locais acreditam que a montanha permite que apenas aqueles que chegam com um coração puro a escalem. Nas encostas do Everest, mais de 300 corpos de alpinistas mortos servem como sombrios pontos de referência para os novos escaladores. Na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, encontra-se uma cachoeira que joga 5 milhões de metros cúbicos de água por minuto, o equivalente a 2.000 piscinas olímpicas. A Cachoeira de Vitória estende-se por 1,8 km de largura e desce de uma altura de 180 metros. Os povos locais chamam-na de Mozioatúnia, que significa fumaça rugiente, e isso é uma descrição perfeita. Uma nuvem de poeira d'água sobe a 400 metros de altura e é visível a uma distância de 50 quilômetros. Durante a estação das chuvas, de fevereiro a maio, as gotas são tão densas que, em 5 minutos de caminhada, você ficará completamente encharcado, como se estivesse debaixo de um chuveiro. E você sabia? A lua às vezes cria um arco-íris noturno na poeira d'água, uma lua branca. O Bosque de Pedra de Sindibemar é um labirinto de agulhas de calcário com até 120 metros de altura. Imagine milhares de espadas de pedra emergindo do solo, tão afiadas que os moradores locais chamam esse lugar de onde não se pode andar descalço. Entre essas agulhas de pedra, há passagens estreitas com apenas 30 a 40 centímetros de largura. Um passo em falso, e as bordas afiadas como navalhas cortarão a pele até o osso. A água da chuva, ao longo de milhões de anos, dissolveu literalmente o calcário, criando essas formações incríveis. E o mais louco? Dentro desse bosque de pedra, vivem 11 espécies de lêmures que saltam entre as agulhas afiadas com a mesma facilidade com que saltariam entre árvores comuns. E se olharmos para os distantes ilhas do Oceano Pacífico, descobriremos um fenômeno não menos misterioso: o vulcão Mount Yazur, localizado na ilha de Tana, no arquipélago de Vanuatu. Este colosso de fogo é um dos raros lugares do nosso planeta onde é possível presenciar a erupção de lava não apenas uma vez a cada década ou ano, mas quase todos os dias. Incessante e indomável, ele expulsa jatos de magma derretido há séculos sem um único dia de descanso. O que mantém essa atividade contínua? Quais forças das entranhas da Terra alimentam esse fogo eterno? Mount Yazur ganhou fama como um dos vulcões mais acessíveis do mundo. Turistas e cientistas podem se aproximar da borda do cráter, sentir o tremor da Terra sob os pés e ouvir o rugido com que o planeta libera seu hálito de fogo. Os moradores locais o chamam de Farol do Pacífico, e esse nome é surpreendentemente preciso. Nas noites escuras, as erupções de lava e as colunas de chama são visíveis a quilômetros de distância, servindo como um guia para os navegadores. Mas para os habitantes originais da ilha de Tana, Mount Yazur é muito mais do que apenas um fenômeno geológico.
Eles o veneram como um lugar sagrado de habitação de poderosos espíritos que podem se comunicar com o mundo dos vivos. Xamãs da tribo realizam rituais misteriosos aos pés do vulcão, afirmando que podem entender mensagens codificadas nas formas das erupções e nos sons que saem da boca de fogo. Como os antigos habitantes da ilha chegaram a venerar essa força destrutiva da natureza? O que eles veem nesses flashes de fogo? O que não percebemos nós, armados com nossos conhecimentos científicos modernos? No coração da África Oriental, entre as planícies áridas da Tanzânia, encontra-se o Lago Natron, um lugar misterioso onde a própria natureza parece ter criado uma fronteira entre a vida e a morte. Este espaço aquático assustador possui quase propriedades místicas. Suas águas são tão alcalinas que podem literalmente petrificar os corpos de animais imprudentes, transformando-os em horríveis estátuas, paralisadas no último momento de suas vidas. Imagine, a temperatura dessa água infernal frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius, e o pH atinge 10,5, números que indicam que estamos diante de algo mais do que um simples lago, mas de um verdadeiro reator químico natural, fervilhando e mudando-se segundo seus enigmáticos princípios. Quem criou esse fenômeno natural assustador? Talvez sejam vestígios de antigas catástrofes geológicas que mudaram o rosto da Terra. A superfície do Natron prende a atenção com sua cor anormalmente vermelha ou laranja, quase etérea, como um grande espelho refletindo as chamas de um incêndio subterrâneo invisível. Mas a verdade é ainda mais surpreendente: essas cores infernais criam micro-organismos e algas que evoluíram de tal maneira que conseguem prosperar onde qualquer outra forma de vida imediatamente perece. Quais outros mistérios essa antiga ecossistema, que desafia todas as leis da biologia que conhecemos, ainda guarda? E a pergunta mais intrigante sobre o Natron: nesse cenário mortal, em minúsculos ilhéus no meio desse inferno químico, vivem milhões de flamingos rosados. Essas aves elegantes transformaram esse ambiente mortal em uma fortaleza inexpugnável, protegendo-se de predadores que não se atrevem a se aproximar das margens desse lago assustador. Como esses seres aprenderam a usar esse lugar tão perigoso em seu próprio benefício? O que lhes permite sobreviver ao lado de águas que podem dissolver a pele humana em poucos minutos? Tribos locais evitam esses lugares há séculos, considerando-os amaldiçoados, mas a natureza, como sempre, encontrou uma maneira de transformar esse perigo mortal em um refúgio para a vida frágil. Em outro extremo do mundo, nas alturas da América do Sul, a natureza criou um mistério não menos fascinante: o deserto de sal de Uyuni, que se estende por 10.580 km² entre os Andes bolivianos. É a maior planície salgada do nosso planeta, guardando em suas profundezas cerca de 10 bilhões de toneladas de sal, um vasto manto branco, congelado a 3.600 metros acima do nível do mar. Mas a verdadeira magia ocorre na estação das chuvas, quando uma fina camada de água, com apenas alguns centímetros de profundidade, transforma essa imensa planície branca em um espelho colossal, refletindo perfeitamente o céu. A linha entre terra e céu desaparece, criando a ilusão de infinito, como se você estivesse caminhando diretamente sobre nuvens ou estrelas. Os moradores locais chamam Uyuni de lugar onde nascem as nuvens. Mas como a natureza conseguiu criar uma superfície tão perfeitamente plana, que nem as tecnologias modernas conseguem detectar grandes variações de altitude ao longo de centenas de quilômetros? De onde veio tanto sal no coração do continente? Alguns cientistas acreditam que o Uyuni é o resto de um antigo mar que existiu aqui há 40 mil anos, enquanto outros ligam sua formação a processos geológicos misteriosos que ocorreram sob a superfície dos Andes. O que está escondido sob esse manto branco? Quais outros segredos esse lugar misterioso, onde o céu se funde com a terra, guarda?
O gigante de colunas de basalto na Irlanda do Norte desafiará suas percepções sobre o possível. Imagine um litoral onde mais de 40.000 colunas de basalto de forma hexagonal perfeita emergem da espuma do mar, como se desenhadas por um arquiteto invisível. Cada coluna, uma obra-prima geométrica precisa, criada não por mãos humanas, mas pelas forças vulcânicas há 60 milhões de anos. Ao tocar na superfície fria dessas colunas de pedra, sente-se um contraste estranho. Como uma força cega poderia criar algo tão ordenado, tão perfeito em sua geometria? As lendas locais contam sobre o gigante Finn McCool, que construiu essa estrada para lutar contra um rival escocês, mas a ciência oferece uma explicação não menos fascinante. A fissuração da lava basáltica ao resfriar criou essa estrutura cristalina. No entanto, mesmo conhecendo a explicação científica, é impossível não se perguntar, por que exatamente hexágonos? Por que a natureza escolheu exatamente essa forma, como se seguisse algum princípio matemático superior? Os geólogos afirmam que o hexágono é a forma mais energeticamente eficiente para a fissuração de rochas resfriadas, mas ao estar sobre essas antigas pedras, ouvindo o som das ondas e respirando o ar salgado do mar, inevitavelmente sente-se que há algo maior por trás desse fenômeno, algum tipo de ordem cósmica revelada na pedra. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um lugar onde a realidade parece distorcida além do reconhecimento, como se fosse um portal para outra dimensão, escondido em nosso planeta. Esta terra misteriosa, localizada a mais de 100 metros abaixo do nível do mar, é uma das regiões mais inóspitas da Terra, onde a temperatura frequentemente atinge 50 graus Celsius, e o ar está saturado com vapores tóxicos de enxofre e outros gases vulcânicos. Aqui, no meio de uma paisagem implacável, a natureza criou algo verdadeiramente fantástico. Lagos ácidos, tão corrosivos que podem dissolver a carne humana em minutos, brilham em todas as tonalidades de amarelo, laranja e verde ácido, criando um cenário surrealista que parece mais a superfície de um planeta distante do que qualquer coisa terrestre. A atividade vulcânica contínua molda este mundo estranho. Fontes termais fervem, lançando sais minerais que se solidificam em formações caprichosas, lembrando estruturas alienígenas ou ruínas de uma civilização desaparecida. Os povos Afar, que habitam a região há séculos, consideram esta área como a entrada para o inferno, e ao observar os lagos de lava Ertaário, que mudam constantemente suas formas na escuridão da noite, e as planícies de sal de Dalol, onde os cristais formam terças geométricas de cores incríveis, é difícil não se perguntar, não será este lugar uma prova de que os maiores milagres estão escondidos não no espaço, mas aqui, na Terra, em lugares onde poucas pessoas têm o privilégio de pisar? Como a evolução poderia ter criado os tremófilos? Organismos que prosperam neste ambiente agressivo, onde a vida parecia impossível em princípio. A deserta do Namibe existe há 55 milhões de anos, é mais antiga do que a aparição dos primeiros seres humanos em 300 vezes. Seus dunas vermelhas podem crescer até 300 metros de altura, é como um prédio de 100 metros de altura empilhado sobre outro prédio de 100 metros de altura, com mais 100 metros de areia por cima. Você sabia que o mais louco é que essas dunas gigantescas estão sempre se movendo? Ventos fazem essas montanhas de areia se arrastarem a uma velocidade de até 20 metros por ano, alterando o paisagismo do deserto como um organismo vivo. A temperatura da areia durante o dia pode atingir 70 graus, é possível cozinhar um ovo apenas colocando-o na superfície. E à noite, ela cai para zero, criando uma diferença que pode até destruir pedras. Os besouros negros sobreviverem aqui, coletando água da névoa com protuberâncias especiais em suas costas, as gotas escorrem diretamente para a boca do inseto. Você sabia que nos Alpes austríacos se esconde um verdadeiro labirinto de gelo com uma extensão de 42 quilômetros?
Ace Rosenfeld não é apenas uma caverna, mas um mundo subterrâneo onde a temperatura permanece abaixo de zero durante todo o ano. Dentro de você encontrará estalactites de gelo com até 5 metros de altura, que os guias locais chamam de cascatas congeladas. Algumas dessas esculturas de gelo foram formadas há mais de 1000 anos, preservando bolhas de ar da era do início da Idade Média. O salão mais profundo da caverna, a Catedral de Gelo, pode acomodar até 300 pessoas e tem tetos de 23 metros de altura. A acústica é tão perfeita que a Orquestra Sinfônica Austríaca realiza um concerto anual aqui, onde os sons se refletem nas paredes de gelo com um efeito impossível de encontrar em qualquer outro auditório do mundo. Você sabia que existe um vulcão que expulsa a chama da cor do elétrico? O vulcão Cavaíge, na ilha de Java, joga lava que brilha intensamente de azul esverdeado à noite, como se alguém tivesse ligado uma iluminação neon diretamente no cráter. A temperatura desses fluxos pode atingir 400 graus Celsius, e o enxofre presente nos gases se inflama ao entrar em contato com o oxigênio. Diferente da lava vermelho-laranja comum, a chama azul do Igen é visível apenas à noite, criando um efeito de um rio de safira líquido descendo pela montanha. Trabalhadores extraem enxofre manualmente, descendo no cráter sem trajes de proteção. Eles carregam até 90 quilos de cristais em uma única subida, ganhando cerca de $5 por dia por isso.